Hashtag 2, filosofia, precisamos de filosofia. Né? Então, o que a gente está discutindo? Estou discutindo o seguinte, ao longo do tempo com os meus alunos eu fui percebendo a baixa qualidade de percepção. Característica da baixa qualidade de percepção é quando você cola o ego à realidade. Então você acha que tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você percebe é a própria realidade, você passa a ser o dono da verdade e você tem uma incapacidade muito grande do diálogo. Porque quando a pessoa questiona alguma coisa para você, dizendo que aquilo não é exatamente assim, você vai se sentir agredido, você vai se sentir atacado, porque a pessoa, na verdade, está dizendo que você está pensando, entre aspas, errado, que você não é uma pessoa capaz de ver o mundo. Né? Como se você fosse realmente possível você poder ver o mundo. Então você começa a se sentir rebaixado. Né? Então, o que é isso aí? É o que? A gente começa a trabalhar, e a gente trabalha dentro de uma base, né? A baixa taxa de qualidade de percepção, ela trabalha com uma situação que é a seguinte: primeiro, a continuidade, a estabilidade do mundo, o ambiente cognitivo, né? Uma conjuntura cognitiva estável, que a mídia de massa trouxe. Né? Então isso aí criou uma base de estabilidade no mundo. Essa estabilidade no mundo, ela se estabeleceu não por causa do mundo ou por causa dos fatos, mas porque houve as pessoas foram domadas, as pessoas foram dominadas, as percepções passaram a ser preguiçosas. As pessoas que queriam fazer alguma coisa diferente não tinham espaço na sociedade para pensar diferente. Quando a pessoa começava a dizer, eu tenho uma ideia diferente, etc., o que acontecia? Ela ficava off-sistema, o sistema não permitia que ela pudesse sobreviver com uma visão alternativa, né? E a pessoa então chegava a um determinado momento que ela não conseguia se manter, ou ela se incorporava ao sistema, ou ela ia para um mundo totalmente marginal, em que aquilo ali ia jogando ele para cada vez mais para o canto. Então, o que aconteceu? O sistema ficou um bloco de uma ideia quase hegemônica sobre um determinado assunto, né? E eu não estou falando só em relação ao capitalismo, estou falando em relação aos próprios questionamentos do capitalismo, não é capitalismo versus comunismo, não, o próprio capitalismo, ele passou a ser um blocão. Todo mundo pensa igual, todo mundo pensa igual, e aí se todo mundo pensa igual, o que vai mexer embaixo? Você vai mexer nas metodologias. Qual é a diferença? Qual é a competitividade que você vai ter? Você vai mexe nessa metodologia, mexe na metodologia. Então, como é que os alunos chegavam para as aulas, né? E como é que eles trabalhavam? Eles trabalhavam assim: eu quero case, eu quero ferramentas, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber o que as coisas estão fazendo, como é que as coisas são feitas, etc. Me apresentem cases. E aí o que acontece? O case, né, a metodologia, ela parte de uma filosofia, ela parte de uma teoria que foi construída lá atrás. Né? E aí o mundo está estável, está tudo bem, então você tem as metodologias, a diferença está aqui embaixo. Né? O que a gente tem que entender agora é que a gente mudou completamente o nosso paradigma. Né? Por quê? Porque a gente tem uma nova conjuntura tecnoecológica, cognitiva, em que você tem a introdução, né, da internet, que faz com que a gente tenha um redemoinho, uma mudança radical na percepção das pessoas sobre o mundo. Né? E aí qual é a dificuldade que a gente passa a ter a partir daí? A dificuldade é que nós fomos educados, nós fomos formados, a nossa percepção, a nossa taxa de percepção, a nossa preguiça mental, tudo isso foi construído, foi moldado e que era bacana para aquele mundo estável, para aquela tecnologia. Quando a gente vai entrar nessa nova tecnologia, que todo mundo hoje fala, precisamos empreender, precisamos inovar, precisamos ter visão estratégica, precisamos fazer a gestão de mudança. Tudo bem, precisa fazer tudo isso, mas qual é o problema? Onde é que você vai esbarrar? Você vai esbarrar nesta formação, neste modelo de baixa percepção. Vou falar isso na hashtag 3 e vou aprofundar.